Eu peço a toda a igreja que é. Amém. Eu desde que cheguei a este lugar, nestes tempos próximos, aliás, o Senhor tem falado muito à minha vida. E eu até estou com alguma dificuldade para pregar nesta noite, irmãos. O meu maior desejo era buscar um lugar para estar com o sol. Aleluia. Eu queria orar pelo pastor Tiago e a sua esposa. Eu sinto isto desde o início. Não que tenha a ver com alguma coisa aqui, a ver com o lugar ou com... Não. Mas eu sinto orar por si. Eu queria que a igreja fechasse os seus olhos. Pai, eu coloco o teu servo diante de ti, de acordo com aquilo que tu me orientaste, para que abençoes o trabalho das suas mãos, para que ele tenha entendimento naquilo que é a tua vontade e os teus desígnios, a fim de que ele entenda que mais importante do que aquilo que ele é ou faz é aquilo que tu queres ser nele. Ajuda-o a perceber e a entender que as tuas verdades, Senhor, e o teu agir na vida de um homem é muito mais importante. Muitas das vezes nós não entendemos, Senhor. Mas mais importante do que os nossos desejos é a tua obra. A necessidade, Senhor, dos teus filhos, da tua igreja. Eu peço-te, Senhor, por esta família, para que os guardes em todo o tempo. Para que sejas, Senhor, sobre eles, onde quer que eles estejam, Senhor. Abençoa esta família, porque tu queres usá-los de uma maneira tremenda. E tu nesta noite me trouxeste a este lugar, Senhor, marcando um encontro com eles, para lhes dizer que eles não tenham receio de nada, porque tu és com eles. Tu és aquele que coloca, que tira, que dispõe, porque tu és Deus. Ajuda-o, Senhor. Até aqui ele tem confiado em ti. Até aqui ele tem vivido na tua presença. Sê com ele em todo o tempo, Senhor. Para a tua glória, eu te agradeço. Amém. Podes sentar-vos? Eu peço desculpa por isto, meus irmãos. Isto não fazia parte do programa, pastor Robson. Eu peço desculpa desde já publicamente por isto. Mas eu tinha necessidade de fazer isso, pastor Tiago. Não sei o que Deus tem para a sua vida. Isso são coisas que Deus não nos revela. Deus sabe o que faz. Mas senti esta necessidade de orar por si, meu filho. Amém? Deus o abençoe ricamente no lugar onde está, lá em Salvaterra. Que Deus continue usando você naquele lugar, fazendo frutificar o seu trabalho em tudo aquilo que você faz. Mas está feito, a minha parte está feita, tá? Agora vamos à outra parte, que é a palavra de Deus. Amém? Quero agradecer por todos vós, pela vossa vida. Quero agradecer também publicamente por este casal, estes dois casais maravilhosos que o pastor Robson há pouco fez menção, que me deram boleia até aqui ao Porto. Tivemos uma viagem muito abençoada. O Senhor foi muito benevolente para conosco. Eu dou graças a Deus por o nosso Deus ter esta capacidade de nos envolver da sua natureza e nos envolver na sua pessoa. Amém? Dou graças a Deus por cada pastor. Para mim é um prazer estar aqui pregando diante de vós. É para mim uma alegria.
e também aqueles que nos acompanham e a toda a igreja. Eu quero que vocês saibam que eu oro por vós. Pastor Magno, amigo, homem de Deus, homem de oração, companheiro de joelho, ainda que longe, mas juntos no Espírito. Amém? Certamente Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Eu tenho orado por si, já falámos um pouco, e dou graças a Deus, porque Deus, Ele, tudo quanto faz, é bem feito. Há coisas que nós não entendemos hoje, que entenderemos amanhã. Mas o nosso Deus é mesmo assim. Eu costumo dizer que Deus não é cuscovilheiro. Não sei se esta palavra se usa também no Brasil. A palavra cuscovilheiro significa Deus contar, tirar daqui para estar a contar ali. Deus não é desses. Deus revela algumas coisas aos seus filhos, coisas que são importantes. Mas Deus não anda com a vida de uns e de outros. Não, nada disso. Nosso Deus não faz isso. Quando é necessário, Deus usa homens e mulheres para falarem de acordo com o seu desejo e com a sua vontade. Somente isso. Eu quero também agradecer publicamente ao pastor Magno, como presidente do Conselho Consultivo, por todo a sua entrega, por toda a sua disposição em fazer a obra de Deus e desta forma estar exaltando o nome de Jesus, por este trabalho, por esta sementeira. Uns semeiam, outros regam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento. Tudo é para a sua glória. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus sem mais demoras. Vou ler alguns textos. Eu hoje vou provavelmente ler mais do que falar muito. Mas quero apenas explicar algumas coisas que o Senhor tem queimado no meu coração. Vamos abrir em João capítulo 12. Versículo 23. Que diz assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. E se servir, o Pai o honrará. Vamos ler o outro texto. 2 de Coríntios, capítulo 4. Versículo 7. Também quero desde já agradecer ao pastor Robson por esta oportunidade, por este convite, pregar a palavra de Deus aqui neste lugar. É, na verdade, um privilégio muito grande. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, e não angustiados, perplexos, animados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando-se sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte,
por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Podemos ler também esta mesma carta, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus amados, estamos celebrando Páscoa, Peshá, passagem no hebraico. Mas segundo a palavra de Deus, Páscoa é bem mais do que uma simples passagem. Páscoa para nós é morte e vida. Talvez as palavras mais importantes na Bíblia e na nossa vida cristã são estas duas: morte e vida. Pregamos e falamos acerca de prosperidade, acerca de muitas coisas. Mas as palavras mais importantes que nós encontramos na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, são morte e vida. E quando nós falamos acerca de Páscoa, não podemos deixar de lembrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que morreu num corpo físico e foi ressuscitado num corpo glorioso. Um corpo que tinha a capacidade de ultrapassar o que é material, de entrar em locais fechados, onde os discípulos estavam reunidos, e sem que ninguém lhe abrisse a porta, ele ali entrou naquele lugar e se apresentou. Um corpo que tinha a capacidade de estar e ir para lugares sem usar qualquer tipo de meio de transporte. Um corpo glorioso. Mas o corpo também tinha a capacidade de estar presente com os seus discípulos, ser visível, ser palpável, algo tremendo. Algo que no fundo todos nós desejamos e esperamos um dia também que nos aconteça quando Jesus nos vier buscar e a sua igreja for arrebatada. E termos este corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero compartilhar convosco nesta noite é algo que o Senhor tem falado fortemente à minha vida. E como vocês sabem, eu não falo daquilo que está na moda, ou daquilo que é importante, que são problemas que afetam a igreja. É importante falar nelas? É. Mas eu falo daquilo que eu vivo. Porque a minha verdadeira autoridade não está naquilo que eu conheço, mas naquilo que eu vivo, naquilo que eu experimento. É isso que me dá autoridade para nesta noite eu poder-vos transmitir alguma coisa. E aquilo que eu vos vou transmitir não são palavras, nem são conhecimento, nem tampouco persuasão da minha parte em querer que vocês me entendam. Mas é um compartilhar da minha experiência em Cristo Jesus. E é por isso que o meu corpo está tremendo por causa da sua presença neste lugar. Eu, quando a nossa irmã Marleide estava compartilhando a sua experiência, como é bom ver pessoas destas na nossa igreja. Pessoas que têm esta capacidade de visualizar aquilo que o comum mortal não vê. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábios. Deus usa os que não são para confundir aqueles que são. O nosso Deus é assim. É um Deus que não fala nem usa aquilo que é lógico e o que é racional. Mas aquilo que nós não entendemos nem compreendemos,
é aquilo que Deus faz. Mas, meus amados, todos nós que aqui estamos, certamente já tivemos uma experiência com Deus. Já ouvimos falar de Deus. Já entregamos a nossa vida. Alguns foram batizados hoje. E acredito que todos nós que aqui estamos temos uma experiência real com Ele. Senão não estaríamos aqui neste lugar. Mas a vida que Deus tem para nós, a vida que Deus quer para nós, é algo muito mais do que aquilo que tu tens vivido e daquilo que eu tenho vivido. A vida que Deus tem para nós, Ele nos apresenta através da sua palavra. E Ele usou este homem, o apóstolo Paulo, para nós entendermos o que significa viver esta vida em Cristo Jesus. Esta vida de morte e de ressurreição. Esta vida que na verdade tem a capacidade de gerar vida na vida dos outros. E nesta noite, eu quero na verdade desafiar-vos a não viverem mais conforme têm vivido. A não ficarem despreocupados, vivendo a vossa vida de tal forma que não há uma preocupação em relação àqueles que estão à vossa volta. Porque a vossa preocupação está nos vossos familiares, está naquilo que vos rodeia. Há muitos que aqui estão, pregadores da palavra de Deus, pastores de igreja, uns que se preocupam, outros nem tanto, acabam e provavelmente terminam o seu culto e vão para casa, se ajoelham e intercedem nas suas orações pelo povo, pela igreja, e provavelmente estão desejando que enquanto estiverem ali naquele lugar, que Deus faça com que a igreja não tenha problemas, a igreja prospere, enquanto eles ali estiverem. Nós vemos este mesmo tipo de sentimento num rei chamado Ezequias. Em determinada altura, eu vinha falando isto no carro com estes casais, em determinada altura o rei Ezequias, ele convida uma embaixada da Babilónia para verem os seus tesouros. E depois de verem os seus tesouros, o profeta Isaías, ele se aproxima e lhe perguntou: o que fizeste? E ele lhe disse: vieram os homens até mim de Babilónia, e eu lhes mostrei todo o tesouro da casa de Deus. Isaías lhe disse: o que tu fizeste, insensato. Por causa disso, eles levarão tudo aquilo que pertence aos teus filhos. E os teus filhos irão passar necessidades por causa disso. E ele tem uma palavra, irmãos, que muitos de nós temos, e que muitos de nós temos esta atitude. E ele diz assim para o profeta, depois de ouvir estas palavras: palavra boa foi a tua. Porque eu tive, isso significa que eu tive paz durante o meu reinado. Ou seja, ele não estava preocupado com aquilo que pudesse acontecer aos seus filhos. Ele não estava tão pouco preocupado com aquilo que o exército da Babilónia fizesse a Jerusalém e tão pouco levasse tudo aquilo que era da casa do tesouro. Ele só estava preocupado com aquilo enquanto ele vivia, enquanto ele reinava, enquanto ele lá estava. E muitos de nós temos esta forma de pensar. Estou aqui nesta igreja, fiz o meu trabalho, acabei, vou para outra igreja, quem vier, que faça e dê continuidade ao seu trabalho. Mas na verdade esta não deve ser a nossa disposição, porque isso não é gerar vida. E eu quero desafiar-vos, na verdade, para uma vida que gera vida com abundância. Uma vida que tem capacidade de gerar nos outros uma vida que frutifica. Alguém que depois de estar contigo, alguém que depois de conviver contigo, alguém que depois de ter uma experiência de Deus na sua vida, não por causa do que tu falas, mas por causa daquilo que transmites, essa pessoa tem a capacidade de gerar vida também nos outros. Não é apenas porque tu estás presente, podes deixar a igreja, ir para a tua casa ou ir para onde Deus te levar, mas tu sabes de antemão que aqueles que ficaram vão gerar muito fruto na vida dos outros que vierem.
E esta é a visão correta de quem morre e vive. O grão só pode gerar fruto depois que ele morre. E nós, meus amados irmãos, só podemos gerar vida naqueles que estão à nossa volta quando nós morremos. E a morte, irmãos, não é algo que um dia irá acontecer quando nós deixarmos o corpo físico, não. A morte é algo que tem a ver com a nossa alma, com a nossa carne. Morte para as coisas que na verdade nos apaixonam. Morte para aquilo que na verdade são os nossos desejos e os nossos pensamentos. Mas também morte para aquilo que é a atração da nossa carne, aquilo que nós desejamos, aquilo que na verdade a nossa carne nos chama a fazer. E Paulo dizia todos os dias: eu morro. E esta morte é uma morte contínua. Eu costumo dizer que nós, enquanto aqui estamos na terra, estamos no sepulcro. E quando Jesus vier, então nós seremos ressuscitados num corpo igual ao dele. Mas estamos aqui no sepulcro. Porquê, pastor? Porque estamos ainda vivendo o processo de morte. E este processo de morte é um processo que nos leva a viver numa vida total para Deus. Uma vida que nós nos abnegamos completamente daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós sentimos. E o que eu vos quero dizer, meus amados irmãos, é que tu que estás aqui neste lugar, tu foste chamado para gerar vida nos outros. E se assim não for, tu falhaste na tua missão. Se apenas aquilo que tu transmites é conhecimento, nada mais fizeste do que ser considerado inútil. Porque na verdade, meus queridos, não é porque tu és pastor, não é porque tu és alguém importante no meio da direção da igreja. Não, esta transmissão de vida não olha a lugares, nem olha a idade. Olha sim a homens e mulheres que vivem Cristo na sua vida. Eu pregava há alguns dias atrás em Santarém acerca de avivamento. E a palavra avivar significa gerar vida, o efeito de vida. E quando nós falamos de morte, e quando falamos de avivamento, e quando estamos falando, na verdade, neste processo de vida que é a igreja, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo que se multiplica e que frutifica. Quando nós estamos falando de avivamento, estamos falando na capacidade de gerar vida. Onde quer que a gente passe, onde nós vamos, a paz acontece. Quando nós entramos no hospital e quando alguém está doente, aquela pessoa sente a paz de Deus. Quando nós entramos numa casa onde há contenda, nós sentimos a paz de Deus. Porque aquele que leva a paz, ela transmite essa paz. Quando eles estão doentes, nós transmitimos vida, nós transmitimos saúde, nós temos essa capacidade. Não importa quem tu és. Isto é para todos. Não é apenas para alguns, é para todos aqueles que querem. E viver este processo é um processo que não diz respeito apenas para aqueles que acham que não são capazes. Não, ainda ontem o pastor Robson pregava acerca daqueles que nada são, mas que Deus usa aqueles que não são, aqueles que aparentemente nem têm capacidades, mas são esses que Deus quer. Porque aquele que acha que pode fazer, esse nada faz. Porque o homem que dê de si mesmo não pode dar nada ao outro. Tu não podes dar nada ao outro. Tu podes dar a tua fortuna, tu podes dar tudo, até podes transmitir conhecimento, mas aquela pessoa continuará pobre e vazia. Porque aquilo que nós podemos dar é apenas aquilo que está em nós. Eu dou graças a Deus, porque João e Pedro subiam ao templo. E quando eles subiam ao templo, eles foram sem dinheiro.
Tanto que aquele cego, aquele coxo, ele estendeu a mão e Pedro disse: não tenho prata nem ouro. E isto, irmãos, a mim me deixa alegre. E me deixa alegre porquê? Porque a igreja é lugar de pobres, é lugar de ricos, aqueles que têm e aqueles que não têm. Mas não são os bens materiais que definem aquilo que tu és. Aquilo que tu és é definido por aquilo que Cristo é na tua vida. É um lugar para todos. É um lugar para todos. Para o rico, para o pobre, para o sábio, para o inculto, para aquele que tem muito, para o que tem pouco. E todos estes são apreciados por Deus, porque nós dependemos de Deus. A nossa dependência está em Deus. A nossa dependência não está naquilo que nós temos, mas naquilo que Deus é. E aquilo que Deus é, Deus quer fazer na tua vida, a ponto de te transformar, que aos olhos dos outros, os outros vejam verdadeiramente Deus é na vida daquela pessoa. Meus amados, o processo de morte envolve algo que na verdade nos faz pensar, porque viver em morte é uma decisão. Eu costumo dizer que tudo no Evangelho é uma decisão. Fé é uma questão de decisão. Não é hora de pregar acerca disso, mas fé é uma decisão que nós tomamos de agir, pensar e viver daquela forma. E as coisas acontecem, porquê? Porque nós decidimos viver, agir e fazer de acordo com a palavra de Deus nos ensina. Então as coisas acontecem, as coisas são geradas. Mas antes de falar disso, e não é isso que eu quero falar acerca de morte. O que é que significa este processo de morte? Por que é que nós temos que morrer? Como pastor é que eu posso produzir vida? Os meus filhos não são salvos, a minha esposa não é salva, o meu esposo não é salvo, os meus familiares não são salvos. Como é que eu produzo vida neles? Como é que eu posso passar esta vida neles? Alguém disse certa vez que a maior pregação que a igreja pode dar é o testemunho pessoal de cada um de nós. É aquilo que nós vivemos. Não só aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos. E para falar acerca de morte, irmãos, para não me adiantar muito, eu quero vos dizer que a morte é um processo que exige, acima de tudo, desejar morrer. E porquê é que eu estou a falar acerca deste processo de morte nesta tarde? Eu falava com o pastor Magno há algum tempo atrás e estávamos falando acerca da igreja. Ele até me falou algumas coisas acerca da igreja. E eu retirei-me e fiz um retiro com Deus, consagrando pela responsabilidade que Deus me dá de pregar a sua palavra. E na verdade, durante este tempo eu estava preocupado, dizendo: Senhor, o que é que tu queres que eu fale? O que é que tu queres que eu fale? E os meus pensamentos levaram para algumas coisas que nós falamos. E enquanto eu estava pensando acerca disso, o Senhor me falou algo que eu quero compartilhar convosco, que é precisamente tem a ver com este processo de morte. Meus irmãos, vocês sabem o que é que expulsa o grão de trigo para ele cair na terra? Por que é que o grão de trigo cai? Porque o vento sopra. Entenderam? Não entenderam? Eu vou explicar. O que é que o Espírito Santo ele faz? Eu antes disso, eu vou dizer-vos duas coisas. O que é que Jesus fez na multiplicação dos pães? Jesus abençoou, quebrou e depois disse: distribuí pelos outros. Este processo é o mesmo que Jesus usa na nossa vida. Ele nos recolhe, nos abençoa, mas depois Ele parte-nos, quebra-nos e diz-nos assim: agora, depois de quebrado, multiplica-te. Depois de quebrado, que sejas dado pelos outros.
Depois de quebrado, que tu possas servir de alimento para outros. Depois de quebrado, que tu possas alimentar a muitos. Depois de quebrado, outros possam saciar a sua fome, porque tu foste quebrado. E é isso que Deus ainda faz conosco. Deus faz conosco, seca-nos, e depois do trigo estar seco, vem o vento, o Espírito Santo nos abala com situações e nós acabamos por morrer. O grão cai na terra. E depois que cai na terra, o vento sopra sobre a terra, cobre o grão e deixa ele ficar ali, até o grão ganhar raízes para poder dar fruto. E é assim que Deus faz com cada um de nós. Eu não sei se tu te estás queixando por situações que se têm passado na vida. Eu quero te dizer nesta tarde, se tu tens passado por essas situações, Deus está criando raízes na tua vida para que tu des fruto com abundância na vida de outros. Nós temos tendência a olhar para os problemas e para as dificuldades como alguma coisa que é por causa das nossas ações ou castigo de Deus. Não tem nada a ver com isso. É um processo de Deus, porque no céu não entram mortos. O céu é lugar de vivos, daqueles que estão vivificados em Cristo Jesus. Mas para isso é necessário tu morreres e aceitares o processo de morte. É uma decisão tua. É algo que tu tens que decidir. É algo que tu escolhes fazer. É algo que tu dizes: Senhor, faz na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, se para isso eu preciso de morrer, se para isso, se para outros viverem, eu preciso de morrer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade em mim. Meus amados, quando o anjo apareceu a Maria e ele falou com a Maria era uma jovem. E quando Maria ouviu aquilo, ela podia pensar: eu vou ser rejeitada pelos meus pais, eu vou ser rejeitado por todos, por causa da semente que está em mim. Os irmãos entendem isto? Quando o Espírito Santo vem e brota a sua semente em nós, quando o Espírito Santo vem e brota em nós esta vida, meus irmãos, os amigos vão te deixar, as pessoas à tua volta vão te odiar, as pessoas que estão contigo podem até não ter mais confiança em ti, tu podes até perder muita coisa, mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que tu perdes nada é comparado com aquilo que Deus te quer dar. Aquilo que tu perdes não é nada comparado com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Vale a pena morrer, vale a pena morrer para na verdade viver com Cristo, vale a pena morrer para que esta vida ela seja transmitida a outros, vale a pena morrer pelo prazer de ver outros dar muito fruto, vale a pena morrer para que outros na verdade exaltem o nome de Cristo, vale a pena morrer por ver a sua igreja crescer, vale a pena morrer para ver Jesus ser exaltado, vale a pena morrer para ver uma vida ser transformada, um completo pecador transformado num homem santo, irrepreensível. Vale a pena morrer, vale a pena morrer para ver isto acontecer. Vale a pena morrer, meus irmãos. Vale a pena morrer. O maior prazer que alguém pode ter é ver Cristo ser gerado na vida de outros. Homens como nós, que outrora andávamos lá no mundo, sem Deus, afastados de Deus. Que ninguém nos queria, ninguém nos aceitava. E Deus, Ele faz com que nós possamos brotar, viver, faz de nós novas criaturas, faz de nós novos seres,
Faz de nós pessoas transformadas, aceitáveis, com moral. Deus dá-nos educação. O Espírito Santo, quando entra na vida de alguém, educa essa pessoa. Se não era asseada, ela passa a ser asseada. Se ela não sabia vestir, ela passa a saber se vestir. Se ela não se sabia comportar, ela passa a saber se comportar, Pastor Robson. Se ela não sabia como estar no meio das pessoas, o próprio Espírito Santo lhe ensina. Se ela não sabia comer, o próprio Espírito Santo lhe ensina daquilo que deve fazer. O seu trabalho é completo na vida do homem, e quando nós vemos este processo na vida de alguém, nós nos derramamos diante de Deus e dizemos: obrigado, Deus, obrigado pela minha morte, porque por minha causa, por causa de eu ter morrido, outros podem viver. Esta vida pode ser gerada nos outros, mas para que na verdade tu possas transmitir essa vida, tens que morrer. Tens que morrer. Morrer para as coisas deste mundo. Há dias eu falava com o Senhor e o Senhor me disse algo muito importante. Ele me dizia assim: João, pastor James, basta uma área da nossa vida não ser do Espírito Santo para Ele já não nos usar da forma que Ele quer. Basta um ar da nossa vida. Sabe porquê? Porque Ele nos quer na totalidade. Na totalidade. Na totalidade. Digam comigo: Ele me quer na totalidade. Na totalidade. Na totalidade. Se há algo em nós, pastor Tiago, que seja, que ocupa o lugar dele, se há algo em ti que está ocupando o lugar dele, ele até pode estar em ti, mas ele não faz em ti aquilo que ele quer fazer, porque não tem liberdade. O Espírito Santo, para agir, precisa de liberdade total. Precisa, na verdade, de uma oferta total. E ele precisa que nós nos entreguemos a ele totalmente. E para isso acontecer, nós precisamos de morrer. Morrer. Há 3 níveis de morte, mas eu vou só falar de 2, conforme disse lá em Santarém: a morte da carne e a morte da nossa alma, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Jesus, quando foi no caminho do Getsemane e quando estava no jardim, ele disse algo tão importante. Ele disse assim: Jesus, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Morte. Mas sabem quando é que Jesus, ele também foi mortificado no seu espírito? Quando o Pai o fez pecado por nossa culpa. Então a sua carne, ela foi crucificada, mas o seu espírito, ele ali naquele lugar, quando ele diz está consumado, a palavra consumado, telestai, no grego, significa que quando ele diz está consumada, a dívida está completamente saldada no homem, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Não há nada que o diabo possa fazer na vida do homem que eu já não tenha pago aqui na cruz do Calvário. Seja qual for a área, seja em que lugar for, Jesus já fez essa obra na tua vida. Mas agora compete-nos a nós, tal como ele diz: despivos, despojai-vos do velho homem. Ei, jovem, não é tarefa de Deus, tu aí, não é tarefa de Deus tirar de ti aquilo que está mal. És tu que tens de tirar da tua vida aquilo que está mal, porque és tu que tens que te despojar. Ei, homem aí atrás, não sei o teu nome, mas ouve, para Deus fazer uma obra completa na tua vida, ei, és tu que tens que despojar, és tu que tens que tirar tudo aquilo que está mal
Deus não te tira nada da tua vida. És tu que tens que tirar, despojar-te, render-te diante dele e dizendo: eis-me aqui, Senhor. É isso que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Vejam: despojai-vos do velho homem. Renovai o vosso entendimento e revesti-vos do novo homem. É tarefa nossa, assim como é tarefa nossa, enchermos-nos do Espírito Santo. Quantos aqui já oraram dizendo: Senhor, enche-me do teu Espírito? Quantos aqui já fizeram esta oração? É isso que a Bíblia nos ensina? Não. O que é que a Bíblia diz? Enchei-vos do Espírito. É tarefa tua, é tarefa minha, procurar a sua comunhão e enchermos-nos dele. E quando nós fazemos isso, é que nós estamos habituados a que Deus faça as coisas por nós. Desengana-te, meu amigo. Não é Deus que faz por ti, és tu que tens que fazer, porque Jesus já fez a sua obra na cruz do Calvário e ela é completa. A obra é completa. Tudo o que era para ser feito já foi feito. Agora, se tu queres na verdade viver esta vida com Deus, se tu queres na verdade viver esta plenitude, viver nesta vida em que tu transmites vida, és tu que tens que te despojar, és tu que tens que renovar o teu entendimento, és tu que tens que revestir-te do novo homem, és tu que tens que te encher do Espírito Santo. Ouçam isto, meus amados. Eu vou terminar já. Mas eu sinto dizer isto. O Senhor Jesus, Ele usa o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo. Pastor Robson, isto não é uma nova doutrina. Mas é algo que eu tenho que passar para a igreja, todas as igrejas devem. Porque nós temos falado muito acerca de unidade. Filipenses capítulo 2, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. E eu irei terminar e fazer apenas uma breve exposição. Capítulo 2, versículo 1, 2 até ao 4. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ouçam isto que eu vos vou dizer, meus irmãos. Nós estamos habituados a pensar que para viver em igreja cada um pensa no seu jeito, cada um pensa na sua forma. Eu não concordo com o pastor, eu não concordo com as ideias do pastor Robson. O pastor Robson não me contratou, nem me pagou para ele dizer estas palavras acerca dele. Eu não concordo com o pastor Robson, eu não concordo com aquilo que o pastor faz. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ouviste? A função do pé é diferente da função da mão, mas ambas estão ligadas à mesma mente. A função pode ser diferente, mas ambos pensam do mesmo modo para a boa funcionalidade do corpo. É impossível nós querermos viver a igreja pensando de forma diferente, agindo de forma diferente e entendendo as coisas de forma diferente. Isso significa que tu não estás no corpo, porque quando alguém está no corpo, está na mesma mente, e quando alguém tem a mesma mente, o seu princípio é o mesmo, o seu pensamento é o mesmo, o seu agir é o mesmo. Entenderam isto? Isto é viver em unidade. E só podem viver em unidade aqueles que estão no corpo e que na verdade não vivem mais eles, mas Cristo vive em mim. Diz comigo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É verdade? Isso é verdade na tua vida? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não irei ministrar. Alguém fará isso? Mas eu quero orar. Quero orar. Quero orar por aquele jovem que ele está. Não te conheço, jovem. Aí da camisa preta. Qual é o teu nome? Tu aí, estás ao lado dessa senhora de casaco castanho. Isso. Qual é o teu nome? Gabriel. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, meu filho. Eu quero te dizer algo muito importante. Para se viver no corpo, nós temos que ter a mesma forma de pensar. Para o mundo que a gente não entenda. Mas temos que dizer, Senhor, não é importante o que eu penso, nem o que eu acho. O importante é aquilo que tu pensas e aquilo que tu achas. E se há algo na minha vida que está errado, Deus, ajuda-me, desperta-me, para que eu entenda, para que seja de benefício no corpo de Cristo. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos neste lugar. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada um, Senhor, que aqui veio. Obrigado por esta oportunidade que me deste de pregar a tua palavra. Senhor, eu não estou aqui para fazer aquilo que eu acho, nem aquilo que eu quero. Poderia ter escolhido outros tipos de mensagens e pregar algo que na verdade fosse de acordo com o meu entendimento. Mas eu não vivo para mim, Senhor. Eu vivo para Ti. E viver para Ti é o maior prazer que Tu me dás. E obrigado porque me fazes participante deste corpo. Ajuda-me, Senhor, a ser de vida. E ajuda cada um de nós a ser de vida. A gerar vida para aqueles que estão entre nós. Ah, Senhor, e se alguma parte da mão ou do corpo não tem vida, ou se na verdade já não está sentindo a vida conforme ela devia ser, então que nós que estamos aqui, Senhor, possamos gerar vida nestes que até estão adormecidos, nestes que até conhecem a Deus, mas estão longe de Deus, nestes que confessam a Deus, mas estão longe de Deus. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nós nesta tarde a produzir esta vida na vida destes, Senhor, para que eles na verdade possam experimentar este viver em Cristo, esta vida com liberdade, esta vida com abundância. Pai, sê na vida deles, abençoa este trabalho, abençoa, Senhor, esta cidade. Eu declaro uma palavra sobre esta cidade em nome de Jesus. Eu declaro que o homem que colocares aqui nesta cidade, ele, Senhor, entenda qual é a sua missão e que ele se revista de poder e de autoridade por parte do Espírito, a fim de entrar nas ruas desta cidade, proclamar o teu nome, esta cidade ser salva, todo o norte de ser salvo, Senhor, e nós vermos a tua glória nesta região, Senhor. Oh, Senhor, eu declaro uma palavra, Senhor, sobre todo o principado, sobre toda a potestade que se levanta contra a tua igreja neste lugar. Eu declaro, Senhor, que sejam destruídos os seus projetos, os seus planos, as suas intenções, a sua força, tudo aquilo que eles têm preparado contra a tua igreja, caia por terra em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, e tudo seja feito para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.